Olá, boa noite. Iniciando uma live com o Dr. Roberto Parentoni. Eu sou Roberto Daros, advogado criminalista, presidente da Comissão de Direito Penal da OAB de Jundiaí. Boa noite a todos. Já iremos iniciar nossa live com o Dr. Roberto Parentoni, advogado criminalista, autor de muitas obras, plenarista, e o tema de hoje é um tema interessantíssimo, indispensável para quem milita na advocacia criminal, que é o advogado na delegacia de polícia. Estamos aguardando o Dr. Parentoni. Boa noite a todos. O Dr. Parentoni já está sinalizando lá e já vamos dar início à nossa live. O advogado na delegacia de polícia é de extrema importância, é ali que nasce tudo. Tem coisas que não dão para consertar, né? Enfim, Dr. Parentoni, é só aceitar o convite. Tá aí. Boa noite, Dr. Roberto Parentoni. Tudo bem? Tudo bem? É com imenso prazer que nós recebemos o doutor, tá? Nós aqui da OAB de Jundiaí, em nome da diretoria, doutora Tabata, que tanto nos auxilia, nós na presidência da Comissão de Direito Penal, e é com imenso prazer, tá? Nós adoramos o doutor aqui, viu? O tema de hoje, o advogado na delegacia de polícia, é de suma importância, e eu passo a palavra ao doutor para as considerações iniciais e início da nossa live. Olha, eu venho a convocação que não posso me deixar de atender. Nós que estamos aí, a seu convite, não sei se foi o ano passado, no retrasado, né? O tempo voa. Passado. No passado, né? No passado, ótimo. E agora estamos aqui no Instagram, na pandemia, mais para vai saber a hora que vai terminar depois da vacina, né? Tá um pouquinho picotando no som do doutor aí. Hã? Agora melhorou. O som tava picotando um pouquinho, mas melhorou agora. Tá me ouvindo bem? Tá, agora tá ouvindo. Então estamos aqui para Doutor... o convite, né? Isso. O prazer é isso. Um fraterno abraço. E estou à disposição. Doutor Parentoni, já que está à disposição, nós vamos então aqui indagá-lo, tá? Porque é um tema de sua importância, isso é prática pura, a delegacia de polícia não é doutrina, não é, enfim, é o dia a dia ali. Então a gente quer saber, doutor Roberto Parentoni, como o advogado deve se portar na delegacia, como que ele deve socorrer o cliente deve falar ou não, em quais crimes, em quais circunstâncias, a gente quer saber tudo de inquérito policial. Então, antes da gente começar a gente né? Isso. Lembrar a delegacia, assim, dar os passos a delegar aos porque na pandemia eles não a gente particularmente acredito que vários amigos participaram de relatórios. Doutor Parentoni, está cortando um pouquinho o som, a internet do doutor está tudo bem aí? Dá uma...
Vou pegar na minha mão aqui o negócio aqui para ficar... Melhorou? Melhorou um pouquinho, vamos ver lá. Eu tô no celular aqui. Eu também. Então. É, agora melhorou um pouco, tava picotando um pouco. Então, agora se não der para entender, me fala que eu tô aqui falando perto do celular. Até que a minha Agora cara tá maior que eu deixei o celular perto de mim aqui. deixa pertinho, então, agora tá dando para entender. Então eu vou falar para os colegas e amigos não se assustar com a minha cara aí, que tá perto do telefone. Tá bom? Bom, como eu estava falando, a delegacia não parou na época dessa época de pandemia. Né? Se parou, pelo menos para mim, para os clientes que eu atendi, não continuou mesmo aqui no DEC, em outros lugares afim aí, né? E no tocante nós vamos ter essa hora de falar, no tocante ao cliente ir à delegacia, no tocante ao advogado trabalhar na delegacia, é muito importante a gente saber o que está ocorrendo no inquérito policial. E lembrando, nunca é demais lembrar, que desde o momento que nós pegamos a procuração do cliente, desde o momento que nós estamos trabalhando com o cliente, nós já temos que pensar na estratégia da defesa. Nós já Isso. temos que pensar no macro da defesa. Né? Não podemos chegar a cair de paraquedas. Esses dias mesmo eu vi um colega, que hoje em dia parece que todo mundo agora virou coach, né? Todo mundo virou... Né? Nada contra os coaches, nada contra... Substituir os psicólogos. Ensinar, né? Tudo se resume numa frase, né, doutor Parentoni? Parece que é moda. Então, e muitas pessoas ainda têm aquela percepção que na advocacia criminal só existem aquelas peças: liberdade provisória, relaxamento, alegações finais, defesa prévia, resposta, né? E não é bem assim. Isso eu estou comentando porque desde a fase da polícia, desde a fase do inquérito policial, e diga-se, abre um parênteses, a Polícia Civil e a Polícia Federal só muda de lugar, é o mesmo inquérito, que muita gente ainda acha... Muita gente ainda acha que na Polícia Federal e na Polícia Civil são inquéritos diferentes. Não. Existe a mesma coisa. A única coisa é que o delegado da Federal ganha mais que o delegado da Civil. Né? Exato. Pelo menos aqui no estado de São Paulo. Né? Em outros estados, até no Distrito Federal, o policial, o delegado da Civil, parece que é parecido. Mas, enfim, não é esse o nosso caminho. Nosso caminho que é o advogado, desde o momento que ele procura, mandar um abraço para o Dani, aí, o Ângelo, fraterno abraço. Ângelo. Então, desde que quando nós chegamos na polícia, é uma sugestão, uma dica, vamos dizer assim, uma sugestão e uma prudência do advogado, que de nós estarmos antes do cliente na delegacia. Nós temos que acompanhar, saber o que está ocorrendo no inquérito. Ainda mais hoje em dia, mesmo o inquérito seja virtual. Né? Nós precisamos ainda estar lá, termos uma conversa com o delegado, termos uma conversa com o escrivão de polícia, para sabermos o que está ocorrendo, para depois nós orientarmos, nós conversarmos com os nossos clientes. Não é isso? E lembra o seguinte, eu agora em 2021... vou completar 30 anos de militância na advocacia criminal. Nossa. Nesses 30 anos, eu nunca perguntei para cliente meu se ele era culpado ou inocente. Eu apenas, antes eu tenho uma conversa com o cliente, e dependendo do que o cliente conversa comigo, é óbvio que a gente sabe, não é que eu sou a mãe de Ná para saber se ele está falando a verdade ou mentira, mas dependendo da história que ele conta... Né? A gente até comenta com ele que nem Papai Noel acredita na história que ele conta. Então, nós precisamos primeiro... exatamente. Precisamos primeiro ter acesso ao inquérito, saber... Isso a gente vai conversar durante o nosso bate-papo aqui. Saber que, a princípio... Olha lá. A princípio, o delegado, o escrivão, ele não vai mostrar todas as peças do inquérito para a gente. Sempre. Mas isso é legal, mas tanta coisa ilegal ocorre e a gente... Né? Precisa sempre estar socorrendo as prerrogativas, sempre estar socorrendo ao nosso estatuto da OAB, enfim.
o advogado que milita na advocacia criminal e que quer fazer uma boa defesa criminal, que quer entender o que é uma defesa criminal, ele precisa entender que, a partir do momento que ele entra para defender alguém, para defender o direito daquela pessoa, ele sempre tem que pensar no macro. Da onde entrou, olhar, dar um passo para trás e avançar até o Supremo Tribunal Federal e até, quiçá, até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Porque até eu já ingressei lá, tudo bem que lá não deu nada, né? Mas a gente já ingressa, a gente luta até as últimas instâncias, literalmente falando. Exatamente, doutor. Ontem eu fiz uma audiência que eu fiquei, eu falei, eu não acredito. O guarda municipal de uma comarca aqui, lendo literalmente o depoimento dele na delegacia em juízo. Eu falei, excelência, pela ordem, ele está lendo o depoimento. Ah, mas são breves apontamentos. Eu falei, breves apontamentos? Pedi para a juíza interveio, enfim, tá difícil. Tá difícil, ainda mais agora com essa questão da pandemia. Então, essas audiências virtuais aí, que ninguém sabe, é a mesma coisa do cavalo se pintar. Tem cavalo que não vai comer a grama se a grama é azul, mas a grama continua a mesma. Né? Então, por incrível que pareça, e ainda abro um parênteses, até para falar com os colegas, que a gente, nas redes sociais, a gente acompanha algumas audiências virtuais e a gente percebe que está caindo a máscara, vamos dizer assim, de muitos juízes embargadores, né? Porque eles estão começando a ficar mais expostos. Né? Então, aquela coisa da exposição só para o advogado, né? Sempre advogado que é o chato, sempre advogado que é o xarope, né? Sempre advogado que é encrenqueiro. Hoje nós estamos vendo que a magistratura também, o Ministério Público, eles estão meio que sendo também visto a olhos nus, né? Vamos dizer assim, pela sociedade, até por nós, né? Dentro do ramo do direito aí. Hoje, eu não sei, impressão minha, pelo menos eu tenho mais problemas em audiência, doutora Valone, do que na própria delegacia. A advocacia criminal é um sacerdócio, vamos dizer assim. A pessoa que vai advogar na área criminal, ela tem que primeiro ter amor no coração, ter amor ao próximo. Não é que as outras áreas não têm amor no coração, é óbvio que tem. Mas a gente precisa entender, estar na pele do outro, estar na pele daquele que a gente atende. É que nem Santo Agostinho dizia, para você tirar alguém da lama, você não precisa pisar na lama. Então, para você defender alguém, você não precisa cometer o crime desse alguém. Né? Então, nós precisamos pelo menos entender. E que nem na delegacia. Desculpa. Se algo é prudente, o quê? O advogado, a advogada, ele estar no local do crime. Isso. Né? Ele precisa estar em casos de júri. Mas muitas pessoas falam assim, mas na delegacia não há um contraditório. Lê do engano. Na delegacia, até anotei aqui, para não esquecer a lei, porque tem muita gente que se prende a burocracia de ler lei. Então, eu vou citar, eu não lembro dessa lei e nem quero lembrar, mas eu sei que ela existe. Eu não quero lembrar no sentido do número dela. Mas aqueles que gostam de anotar e pesquisar, a lei 13.245/16, vou repetir, lei 13245/16. Essa lei alterou o artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Ou seja, essa lei, quem puder pesquisar, quem já souber dela, quem puder olhar ela novamente, vai ver lá que essa lei alterou algumas coisas e lá diz que a exigência da presença do advogado sob a nulidade absoluta no inquérito policial. Ou seja, a partir do momento que nós entramos no inquérito policial, eu sugiro ao colega advogado, ao colega advogada, que logo na primeira vistas ao IP, ele analise e já ingresse com uma petição junto ao delegado de polícia
né, o delegado desse inquérito, dizendo que a defesa também está lá no inquérito policial, gostaria de estar presente em todos os atos do inquérito e também está lá para que se faça a verdadeira justiça. Porque Exatamente. há muitas pessoas, digo pessoas, inclusive colegas, advogados e advogadas, que parece que a justiça só está de um lado, só está da acusação. Parece que a justiça é só de quem acusa e de quem julga. Parece que o advogado está lá para fazer sei lá o quê. Parece que nós estamos no inquérito policial, nós estamos numa ação penal, fazendo número. E não, nós também buscamos a justiça. Nós também buscamos a pena justa, se assim vier uma pena. Nós também buscamos, literalmente falando, a justiça. Por que só um lado? Nós também estamos a buscar a justiça. Então, com isso, a gente já fazia antes e volto a repetir. Aqueles que estão ingressando agora e aqueles que já estão na lida há algum tempo, na militância, na advocacia, e especial a criminal, uma orientação, uma sugestão que eu dou aos colegas advogados e advogadas. Peticione ao delegado que também a defesa está em busca da justiça e que ela quer estar presente em todos os atos do inquérito, porque você quer estar lá para ouvir uma testemunha ouvida, em declarações, enfim, não é isso? Então, é uma sugestão que eu faço aos nossos colegas, aos nossos amigos, advogados e advogadas. É ótimo, porque às vezes até o desconhecimento do próprio advogado que milita da lei e daí de exigir, né, o próprio delegado que preside o inquérito, que a defesa... Eu mesmo tive um caso, fui com o meu cliente preso, foi ouvido e peticionei com base nessa lei. Quando foi de tardezinha, ele de novo queria o meu cliente, que estava preso, mas não me ligou. Eu vou pedir a nulidade, não me ligou. É lógico. Queria aqui a doutora Samara Brauna, lá do Maranhão, São Luís do Maranhão, grande colega, amiga, boa noite. Grande criminalista do Maranhão e do Brasil. Um grande abraço, está na nossa live aí. Um grande abraço em nome dela a todos que aqui estão. Todos que estão. Todos que estão aqui. Doutor Parentoni, essa questão, o advogado ele tem muita dúvida. É uma situação difícil. Se o cliente fala na delegacia, não fala. Como que o senhor vê essa questão? Se é bom falar, é bom ficar em silêncio? Em quais situações? Olha, eu aprendi e estou aprendendo ainda que quando a casa cai, quando há um flagrante delito, literalmente, quando existe um flagrante, o cidadão ele vai falar o quê na delegacia? Ele não tem que falar nada, porque a casa dele já caiu. Então, o que ele falar dificilmente vai ajudá-lo no futuro próximo, que é uma ação penal. Então, cabe ao advogado, conversando com o cliente, com familiares, é óbvio que no direito nada é absoluto. Não estou dizendo que todos que estão caíram em flagrante delito não devem falar, mas 99% ouso dizer que não deveriam falar. Porque houve o flagrante, já tem lá, já está a polícia que levou ele, o delegado, a autoridade policial, enfim, já está tudo feito lá. Então, cabe o advogado estar no flagrante para resguardar os direitos constitucionais daquele cidadão, do que foi preso em flagrante. Não é isso? Então, sugiro que ele não fale nada, que deixe para falar depois. Agora, como no direito sempre há exceções, se não é caso de flagrante, ou até mesmo flagrante, mas se não é caso de flagrante, por isso que o advogado precisa estar antes conversando vendo o inquérito, analisando o inquérito, estudando, conversando com o cliente. Sugiro aos colegas advogados, antes de tomar uma postura de que tese a gente vai seguir, né, que a gente tem que lembrar o seguinte, como o processo, por isso que eu falei no início que nós temos que pensar no macro. Como o processo criminal ainda vai vir, né, possivelmente o inquérito, depois vai virar uma ação penal, ainda mais em caso de flagrante, ainda vai vir, o que acontece? Você olhando o macro é como se fosse daqui de São Paulo para Jundiaí. Eu posso ir pela Anhanguera, não é isso? Pela rodovia Anhanguera. Eu posso ir pela rodovia Bandeirantes, não é isso?
Eu posso pegar Fernão Dias, pegar Dom Pedro e cair lá na... Né? Então, são vários caminhos. E o que eu quero dizer com isso é que são várias teses que o profissional pode optar. Né? Só que ele tem que lembrar o seguinte, como está ainda na fase do inquérito policial, nós não podemos fechar portas, nós não podemos fechar janelas para que a gente use ou não use aquela estratégia na ação penal. Ou seja, vamos lá, como na prática a teoria é outra, né? Vamos lá. No inquérito policial, não adianta você falar que você tomou Coca-Cola. Porque lá na ação penal, se você falar que você tomou Pepsi-Cola, você é mentiroso. Então, não é no inquérito policial, se você vai falar alguma coisa, você vai falar que você tomou um refrigerante. Não é isso? Para depois saber que provas virão para dizer que se esse refrigerante é Coca-Cola, Pepsi-Cola, se é tubaína, se é a bebida lá do Maranhão, da doutora Brauna, a Jesus, né, que é a bebida gostosa lá, né, que a Coca-Cola comprou lá, aquela bebida rosa. Enfim, então tudo isso nós temos que analisar. Nós não podemos chegar de paraquedas, cair no inquérito. Não, nós temos que já fazer estratégia. Inclusive, viu, Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, no estado de São Paulo, se você entrar no site do TJSP, você vai ver que tem lá um caminho, lá, não sei tem lá banco de sentenças. Eu sei que em outros estados também tem isso. Agora, não sei se em todos os estados tem isso. Em São Paulo tem, em outros estados acredito que tenha também. Por que eu estou falando desse banco de sentenças? O que eu quero dizer é o seguinte, como a gente tem que trabalhar no macro, saber pensar lá na frente a atitude que você vai tomar agora e não fechando porta, lá no banco de sentenças, vamos supor que o cliente da gente foi, no inquérito policial, está respondendo sobre homicídio. Então, lá no banco de sentença, pelo menos aqui de São Paulo, você pode clicar situações de sentenças já julgadas relacionadas ao seu caso. Não é isso? Então, eu sugiro aos colegas que já façam um estudo preliminar de uma jurisprudência para que não fique falando bobeira, não fique dando arma para o inimigo, vamos dizer assim, né? Então, pesquise. Se não pesquisa no tribunal... Então, vamos supor que no inquérito policial vai ser distribuído aqui para a 15ª Vara Criminal da comarca. Um exemplo. Então, esse banco de sentença, a gente tem julgados, pelo menos de primeira instância, depois de outras instâncias, mas de primeira instância, de como aquele juiz está pensando nesse caso. Você entende? Ah, mas doutor, mas no inquérito não tem contraditório. Lê do engano, no inquérito não tem contraditório, mas você também está atrás da justiça. Então, por mais que você reivindique, requeira o delegado situações que ele vá atrás, né, você já está pensando no macro, não é isso? E eu até brinco nas palestras que a gente dá, acho que eu até falei aí em Jundiaí, existe lá um artigo lá no CPP, lá, acho que é 47, o outro lá. Se o promotor pedir para o delegado, doutor delegado, vai ver se eu estou na esquina, o delegado é obrigado a ir para ver se o promotor está na esquina. Agora, se o advogado chegar para o delegado, doutor, vai ver se o advogado está na esquina, é capaz que o delegado manda prender a gente. Né? Então, no inquérito não tem contraditório, mas ainda as pessoas, o mundo está começando o mundo jurídico está começando a mudar. Então nós temos sim que, primeira sugestão, peticionar no inquérito policial, dizendo que também nós queremos participar das audiências, né, das oitivas, e queremos o quê? Queremos a justiça, não é isso? Exatamente. Eu aqui uma vez, acho que ano passado, eu pedi para o delegado ouvir uma testemunha de defesa que ia colaborar com a nossa tese, e eu peguei a testemunha e levei na delegacia. Aqui foi o tá aqui, ó, ouve já. Tá. Aí ele ouviu. Ouviu, levei lá, falou, doutor, tá aqui, ó. Ouve ela, já tá aí, o escrivão tá aí, tudo. Ele falou, tudo bem, então vamos ouvir então. Vai. E ajudou muito. Mandar um abraço também para todos, em nome de todos, o Denner Felizardo, grande colega criminalista lá no Mato Grosso, que está aqui mandando uma mãozinha, manda outra mãozinha aqui também.
E Grande lembrando os criminalista. colegas, minha cara tá tremendo aqui, não é que eu tô com Covid, não. Minha cara tá tremendo porque eu tô segurando o celular na mão para ficar melhor o som. Tá bom? Então E desculpe aí quem tem vertigem aí, não é eu que tô. Tá bom? mando um abraço a todos. Uma boa noite a Nádia, Iago, enfim. Tem vários aí. O pessoal tá afim de ouvir, viu, doutor Parentoni? Doutor Parentoni, outra coisa no inquérito que a gente se debate muito, o doutor falou aí, é a questão de análise de documentos. Como que o advogado procede se ele está vendo ali que o documento está sendo omitido pelo escrivão, pelo delegado, e não é uma interceptação telefônica que, lógico, que daí que está em andamento, está em curso. Como que o advogado deve proceder? Então, diante dessa sua questão, vamos ser claros, né? Como dizia, vamos ser objetivos. Quando você vai na delegacia, é óbvio, vou dizer uma coisa aqui, porque muita gente pode achar que o doutor Parentoni, o Parentoni está louco. Não estou louco. Na maioria dos casos, eles não vão te mostrar o inquérito inteiro. Você já viu o inquérito, quando o inquérito era físico? Você já viu o inquérito tudo arrumadinho, as folhas, não era tudo já bagunçado? Para que isso? É para a gente não ver inteiro. Então, o advogado ele já tem que ter em mente que quando ele vai no inquérito, ele sabe que eles não vão mostrar todas as partes, não vai mostrar tudo pro advogado. Não vamos ser infantil. Se coloca no lugar do delegado. O delegado está lá para fritar o cliente seu. Na maioria Exatamente. dos casos. Né? Tem casos que não estou dizendo aqui de generalizar. Então já vamos para o inquérito. Agora é bom chegar para o delegado e perguntar para o delegado e para o escrivão. O meu cliente vai ser ouvido quando não é flagrante. Meu cliente vai ser ouvido em declarações ou no interrogatório? Porque dá diferença. No interrogatório, o cliente pode ficar calado. Em declarações, ele tem que responder, dependendo do que ele vai responder. Você está entendendo? Porque, geralmente, o delegado, o que ele faz? Na maioria das vezes, ele chama a pessoa que está sendo investigada primeiro para ouvir declarações, para que a pessoa não fique calada. Para depois ele indiciar a pessoa. Aí ele chama de novo. Por isso que o advogado, por isso que o cliente, ele tem que confiar no advogado. E digo para o advogado, eu digo para a gente, e me repito para mim aqui, nós não podemos ter medo de perder cliente. O que eu quero dizer com isso aí? Se o cliente é cabeça dura, não quer te ouvir, cai fora, que ele vai te queimar. Você não está sendo advogado, você está sendo parceiro dele, conivente com ele. E não é isso que... Porque depois, lá na frente, se acontecer alguma coisa, primeiro que ele vai colocar o dedo na cara é da gente. Doutor, eu te contratei, você não fez nada. Não fez nada porque você ouviu. É a mesma coisa do médico. Né? A gente vai no médico, a gente lê o doutor Google aqui e fala para o médico, doutor, faz isso, faz aquilo, mas o médico se formou para isso. Você pode até sugerir a ele, mas não obrigá-lo, agora, obrigá-lo entre aspas. Não fazer o médico fazer o que você quer fazer. Então já bagunça tudo. Não é isso? E aí, aí até fazer um parênteses, que um cliente difícil que a gente tem é colega advogado, né? Você vai defender, né? Você vai falar, o colega acha que aí eu já como eu eu já chego pro colega e falo, então você vai lá e se advoga para você. Você tem, então, nós advogados temos também que ser às vezes duro nas nossas convicções, senão você vai se perder, senão você vai fazer o trabalho do outro. Você não vai fazer o seu trabalho adequado, não é isso? O cliente não respeita, né? Ele acha que conversou com alguém, enfim, e ele... o vizinho meu, advogado, falou que o delegado pode falar, mas então contrata o vizinho, não é isso? Né? Então, Isso. não é, porque... E aí eu falo com os colegas, advogados e advogados, não dê palpite no trabalho do outro, você não sabe a tese que ele está fazendo. Não é isso? Antes de você palpitar, né, a gente escuta e lê muito nas redes sociais, fulano devia ser feito isso, fulano... Mas não é assim. As coisas são... Esquisito, professor. Por isso que você palpitar, até na vida pessoal, você palpitar, você não sabe que a pessoa está... É uma coisa na tese de advogado. Se eu vou para Jundiaí, se eu vou pela Dom Pedro, alguém pode falar, pô, o Parentoni lá é louco. Mas isso é minha tese pela Dom Pedro. Exatamente.
Então, É isso. mais fácil seria Anhanguera. Seria mais, mas às vezes a minha tese não é essa. Por isso que a tese... E aí eu digo o seguinte, nós quando entramos no inquérito policial, quando vamos para a polícia, nós não podemos já saber, nós podemos ter noção da tese. Aí volto a repetir, nós não podemos chegar lá para o delegado, exemplo prático, nós não podemos chegar lá para o delegado e falar para o delegado, não, o cliente meu bebeu Coca-Cola. E depois, se ele lembrar que bebeu Pepsi, não é qualquer, as duas são iguais, o gosto é semelhante. Se mudar em juiz é pior ainda. É pior, porque aí você é um mentiroso. Você está entendendo? Mandar um abraço aí para o grande criminalista, tribuno júri, doutor Paulo. Tássia Elan. Eu nunca acerto seu nome, Paulo. O Guilherme Vieira Caio, lá de Itapira, São Paulo, Imundo, do Universo. Um grande abraço também. Que boa. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Principalmente no júri, né, doutora Avalone? Doutor Parentoni, desculpa. Avalone é esse cara não é palmeirense lá da palmeirense. Doutora Avalone Palmeirense. já foi, não foi? Ele não morreu já? Já foi. É que eu gostava dele. Eu gostava também dele. Mas tudo bem. Não gosto do Neto. Vai. Vamos lá. 20 anos, mas a gente escuta às vezes. Eu sou torcedor do Atlético Paranaense, tá? Sou mais... Muito bem. Tá bom? Estou aqui 17 anos. Bem, a gente, no júri, principalmente, o doutor atua muito. Se você mudar, é um prato feito para o promotor. Diz, na delegacia, ele diz, agora, diz o outro aqui. É que nem você citou o caso do júri. Imagina você defendendo alguém já na fase do inquérito policial, no caso de júri. Você sabe que vai para o júri. Você não tem que esgotar o assunto no inquérito policial. Aí eu vejo colegas esgotando o assunto no inquérito policial. Depois você se enforca no pé de couve, né? Você já ouviu falar isso? A pessoa se enforca no pé de couve. Aí depois não tem mais saída. Aí você quer que os jurados votem na sua tese. Como é que você vai votar se desde a fase lá do inquérito você já trabalhou numa tese fechada do seu cliente, não é isso? Exatamente, aí para mudar. Outra coisa que a gente se depara, doutor Parentoni, é o seguinte, isso é corriqueiro, isso eu não gosto, porque eu acho uma falta de respeito com o advogado. Com o seu cliente, você treinou o seu cliente, vai à delegacia, e aí vem uma escrivão, esse dia eu estava na Federal de Campinas, e o delegado, mas é bom ele falar, doutor, se ele não falar, e aí o cliente fica naquela. Aí eu tive que sair com o cliente lá fora, explicar como que o advogado deve proceder. O advogado deve proceder, isso já aconteceu comigo, acho que acontece com várias pessoas. Tem delegacias, tem delegados que fazem assim, fazem esse terrorismo barato, vamos dizer assim. Eu, particularmente, que eu falo para o meu cliente, antes eu já antecipo a ele, olha, o delegado vai falar isso, se você falar, eu vou sair da sala e vou embora. Porque a estratégia é você não falar, por mais que ele ameace, né, entre aspas, o cliente tem que confiar em você, tem que confiar na gente, não é isso? Agora, se já daí o cliente não confiou em você, o que acontece? Aí você tem que tomar atitude, ou eu particularmente, vou embora. Nunca ocorreu isso comigo, mas a questão é que mas se ocorrer, eu vou embora, sem problema nenhum. Né? Exatamente. Porque você já tem uma estratégia, você já tem um caminho. Como é que agora, só porque o delegado falou, e diga de passagem o seguinte, eu vou fazer um parênteses aqui, senão depois é capaz que eu esqueça, depois vou lembrar que eu esqueci. Que o delegado é uma autoridade, não é isso? Quem são autoridades desse delegado e juiz? Advogado e promotor não é autoridade. Não. Delegado e juiz são autoridades, eles têm a caneta na mão. O delegado, ele tem prerrogativa de indiciar o cidadão, indiciar o investigado. Muita gente acha que o MP, ele pode mandar o delegado indiciar. Isso não é verdade. É um ato do delegado. Até sugerir, falar, mas quem determina se vai indiciar ou não é o delegado. Por isso que ele é autoridade, ele tem a caneta na mão. Tá? Então não vamos trocar galhos por bugalhos. Não é isso? E aí, exatamente. Questão, por isso que você, conversando com o teu cliente, né,
você vai orientar e vai lembrar o seu cliente. Olha, é que nem eu vou fazer um outro parênteses aqui. Quando eu comecei a advogar, eu fazia todas as áreas. Eu também fazia trabalhista. E uma coisa que eu aprendi no trabalhista é o seguinte. Eu chegava na época da junta de conciliação e julgamento, né? Depois que virou vara. Eu chegava lá, o juiz batia a mão na mesa e falava, olha, é tanto, o acordo é tanto. Ainda é Então, assim, viu? o seguinte, e o cliente, eu advogava para reclamada, e o cliente nunca devia nada, né, Isa? O cliente, pelo menos a reclamada, a primeira conversa que ele tem com o advogado, pelo menos na minha época, não, doutor, eu não devo nada, eu paguei tudo, ele tinha até uns papéis em branco assinados. Não sei o quê, tá tudo aqui. Só que aprendi o seguinte, quando eu ia na audiência, o juiz batia a mão na mesa, olha, R$ 1.000 de acordo, mas o cliente, a gente sabia que se não passar, porque a gente também faz o cálculo, porque se o juiz ia sentenciar naquilo lá para mais. Então eu aprendi a falar com o cliente o seguinte, falei, olha, o senhor, eu já antecipava o cliente, é isso que eu estou falando para trazer para o criminal. Olha, o senhor, eu sei que o senhor não deve nada, mas caso o senhor dever, né, se eu devesse alguma coisa, vamos fazer um cálculo de padaria aqui. Então eu já sabia, eu já antecipava ao cliente o que o juiz possivelmente ia falar na audiência. Então o cliente já ia preparado. É a mesma coisa do criminal. Então você já tem noção do que o delegado pode ou vai deixar de falar ou vai deixar de fazer. Antecipa para o teu cliente. Para não fazer um treinamento, né, com o cliente. Hã? Fazer tipo de um treinamento com o cliente, né? Instruir bem ele. Conversar, né? E não... Senão não... Ele tá procurando um profissional para defender os direitos dele, mas os direitos técnicos. Né? Por isso que hoje em dia virou moda jogos, né? Não fala que o processo penal é jogos, não sei o quê. Eu acho meio pejorativo, mas mas tá aí. Entendeu? Exato. Bem, boa noite a todos aí que estão acompanhando nós, o senhor a Márcia, Dudalina entrou, enfim. Doutor Parentoni tem muita experiência, né? Doutor Parentoni, aqui quando eu vou com um cliente na delegacia, eu costumo largar ele, sabe? Se eu vou no banheiro, vou rápido, porque tem aquela jogada dos policiais. Chegam ali, olha, é melhor para você, doutor aí e tal. Tem que tomar cuidado com isso, né, doutor Parentoni? Tem que tomar cuidado, você está na delegacia, eles também, o que nós estamos fazendo a live aqui, falando a respeito do inquérito policial, os delegados que vão, eles também fazem as lives deles lá, eles também fazem os cursinhos deles. Eles também têm eles estão... O advogado, se ele quer sobressair na carreira, ele tem que se portar no lugar do outro. Vamos supor você, Roberto Dares, doutor Roberto Dares, você é um delegado, o que você ia fazer? Você ia agir como um delegado. Não estou dizendo que todo delegado intransigente você ia agir. Então tenta pelo menos entender o que o cara está fazendo. Não é julgá-lo. Né? Óbvio que vai ter pessoas que extrapolam, né? Aí é outras situações. Mas na maioria das vezes, eles fazem o papel deles. Nós temos que fazer o nosso papel. Né? Nós não podemos ficar... parece que eu vejo colegas falando assim, nossa, hoje eu vou na delegacia defender um inocente. Não é questão de ser inocente ou ser culpado. Eu vou na delegacia defender uma pessoa que está sendo acusada, está sendo investigada. E isso você pode ser investigado amanhã, eu posso ser investigado amanhã, outros colegas. Então isso não vou dizer que é natural, mas a gente como profissional da área e criminalistas que somos, nós temos que pensar assim. Não é isso? Então eu não estou lá, você vai lá para defender o culpado? Não. Vou lá para defender os direitos de uma pessoa que está sendo acusada. Se ele é inocente ou culpado, é só no final do processo transitante julgado. Não tem que ficar que nem no júri. Eu vejo muita gente, eu ganhei o júri. Ninguém ganha, ninguém perde. Quem ganha, perde é a sua tese. Né? Você parece que é jogo de futebol, ganhei, perdi. E ninguém perde, eu perdi o júri. Né? Você já viu falar isso aí? Eu perdi o inquérito. Ninguém faz isso. Então vamos parar de ser... né? Você é muito marqueteiro, não é assim. Pelo menos hoje modesto positivista. Doutor Parentoni, muito marqueteiro, muita gente que a gente percebe, às vezes o sujeito faz um videozinho na internet e já acha que está abafando, e no sentido assim de
não sabe o que é realmente a advocacia criminal. O cliente tem que estar também essa noção, que é difícil o dia a dia nosso, não é brincadeira, nós Você está somos cortando o hostilizados. som. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora melhorou. Nós somos sempre hostilizados, né? E não é um vídeo na internet, que às vezes muitos fazem, que vai modificar isso. Nós temos que atuar de forma técnica, ser sérios, estudar o caso, porque na delegacia que é o nascidouro, né, doutor Na delegacia Parentão? nascedor. E É ali aí... que, Hã? é ali que nasce tudo, é ali que o advogado tem que ter saber encaixar as peças, né, pedir diligência, se o delegado pode ou não deferir, Exatamente. enfim. Então, por isso, é naquilo que nós já falamos anteriormente, você citou novamente. O advogado, ele tem que ser, eu estou no inquérito e não fazer mais nada. Ele tem que participar do inquérito, ele tem que ser ativo no inquérito. Eu não estou dizendo aqui, para ele ser ativo no inquérito, ele está toda hora lá na delegacia, não é isso que eu estou falando. Ele ser ativo no inquérito é ficar atento ao que está ocorrendo no inquérito. É solicitar que a presença dele ele seja intimado para estar presente nas oitivas das pessoas do inquérito policial. Ele precisa estar ativo para saber o que vai dar o passo para frente. Por isso que eu digo, no processo criminal, da onde quando nós chegamos no inquérito, no processo, nós temos que olhar para frente e olhar para trás. Olhar para trás quer dizer o seguinte, o que está ocorrendo atrás? O fulano teve um homicídio na rua tal. Vai lá visitar a rua para ver se o inquérito está sendo verdadeiro. Você não precisa... o fulano roubou. Vai lá visitar o local. Não estou dizendo para entrar no meio da comunidade, não é isso. Mas pelo menos visita as vizinhanças, vê se tem uma câmera, porque hoje em dia todas as ruas têm câmera, e a câmera, diga-se de passagem, só tem vídeo para a polícia, né? Quando a defesa pede o vídeo, nunca acha. É por incrível que pareça. Defendendo uma cliente a semana passada, estamos numa audiência acusada de furto numa academia, e a academia, naquele dia específico, não tinha as imagens. Então, Por que a academia que invade um processo por dano moral da vítima? Enfim, né? E aí nós não podemos esmurecer, nós temos que seguir o caminho. Então, aquele que milita na área criminal, aquele que vai no inquérito policial, ele tem que, primeiro, saber que o delegado não vai mostrar todo o inquérito para ele, já de princípio. Não seja infantil, o delegado esconder. É óbvio que ele vai esconder alguma coisa. É óbvio. Mas, doutor, você está falando isso, o delegado está sendo... Mas é assim, acontece assim. Então, nós temos que saber a hora que... Por isso que na hora... Você pode, o seu cliente, ele pode, se você chegar para o delegado, meu cliente vai ficar calado, vai usar o direito constitucional. E quando o delegado vai relatar, você pede para o seu cliente ser ouvido, se necessário for. É um direito que você tem. Não, o delegado nunca ouvi. Posso falar um palavrão aqui? O delegado, foda-se, entra com HC, sabe? Você está entendendo? Então, o advogado ele tem que trabalhar, ele tem que saber o que ele está fazendo. Esse é o maior tesão na advocacia, em especial, específica criminal. Você quer ter tesão na advocacia? Saiba o que você está fazendo. Compreenda o seu caminho. O que você está... Não seja que nem uma grande maioria, uma grande parte, não vou dizer nem maioria, uma grande parte, o que acontece? Eles não sabem o que está fazendo. É como na vida. Tem muita gente que vive e não sabe o que está fazendo esse mundo. É verdade. Não é verdade? Então, Às o vezes, que acontece? O maior tesão que eu tenho até hoje na advocacia é eu saber o que eu estou fazendo, o que me proponho a fazer, eu faço e tento fazer o melhor possível. Faz muito bem feito, doutor Parentoni. Às vezes até o próprio cliente esconde as coisas do advogado, ele não conta. Por mais que você esprema o cliente, ele não conta. Não é o delegado que vai ali te abrir tudo, né? Exatamente, Zé. Para você ter uma ideia, vamos ser racionais aqui. O cliente, quando ele senta na frente da gente, ou do lado da gente, porque às vezes tem cliente que senta do lado da gente, no escritório, na padaria, né? Ele, às vezes, nunca te viu na frente. Você acha que ele vai se abrir com você?
Ele não vai se abrir. Por isso que eu falo e repito. Eu nunca perguntei para o meu cliente se ele cometeu o crime ou não. E daí, eu só vou argumentar com ele. Dentro das provas que tem no inquérito policial, dentro das provas que tem na ação penal. É óbvio que no transcorrer da coisa eu vou perceber se ele fez ou não fez e de que forma que ele fez ou deixou de fazer. Porque a gente precisa ter uma confiança mútua. Cliente, advogado, advogado, cliente. Não adianta, para você fazer uma defesa em excelência, você precisa conhecer o inquérito policial, você precisa ter noção do que você está fazendo, do que você pode fazer e ter noção de mudança de caminho. Por isso que eu falo para você não fechar a porta. Se você fecha a porta, você não muda caminho. Você já não tem mais outra defesa. Não é isso? Porque se Exato. você tem uma noção, que o delegado não te mostra tudo. Se você tem uma noção de que outras provas poderão vir, você tem que estar atento, tem que estar safo nessa coisa. Para que depois você não pega você de calça curta, não é isso? É verdade. Eu lembro uma frase do doutor quando veio aqui em Jundiaí o ano passado, que não me sai da cabeça. Sempre eu lembro disso, sabe? O seu cliente é o Lula, lembra? O seu cliente tem que tratar o seu cliente como se fosse o melhor caso da sua vida. Exatamente. Você... Essa frase aí não tem na cabeça. Não, você lembrou muito bem. Quando comecei advogado, eu comecei a advogar no interior aqui de São Paulo, em Itapira. Eu morava em Itapira. E lá, ficava sentado na praça, eu não tinha carro na época. Como é que eu vou comprar um carro desse? Né? Eu ficava lembrando, que aí eu comecei a fazer o dativo. Até hoje, né? Hoje antes não tinha defensoria, né? Era procuradoria, enfim. Aí eu no dativo não tinha uma honorário de diligência cadeia. Só que eu ia na cadeia. Lá não tinha diligência de fazer números de habeas corpus. Eu ia e fazia. Então eu falo para os colegas, muito bem lembrado, olha, quem você quer olhar? O cliente meu vai ser o Lula da vida, vai ser o Maluf da vida, vai ser o Bolsonaro da vida, vai ser seja lá de quem da vida. Coloque o cara como sendo o melhor do mundo e faça tudo possível. Não vá fazer igual quando eu fiz o meu primeiro site na internet do instituto que a gente tem. Eu fui atrás do rapaz, a internet estava começando a brotar aí. Aí eu lembro que o que eu pedi para o rapaz falou para mim, não, eu consigo fazer. Aí eu assinei um contrato, tudo, só que na hora de vamos ver, ele não conseguiu fazer. Eu fui discutir com ele, sabe o que ele falou para mim? Não está contemplado no contrato. Eu falei para ele, tudo bem que não está contemplado no contrato, mas o que nós combinamos olho no olho, fio de bigode, você falou que podia fazer. Eu vou falar de termo técnico. É a mesma coisa de advogado e cliente. Não é porque você não pôs lá uma vírgula que você não vai fazer. Faça. É onde você vai começar a se destacar. Se o cliente não te deu valor, não te dá valor, bulufa para ele. Pode ter certeza que o mundo, o universo vai te dar valor. E você vai começar a ter mais segurança jurídica no que você vai fazer. Não esperar vir... chegar que nem eu falava, como é que o Maluf vai me contratar? Porque na época o Maluf que era o bandido mor, né? O Maluf é trombadinha perto dos caras aí. Agora então, os caras... Então, como é que o Maluf vai me contratar? Né? Eu vejo muito advogado novo, até os velhos, como é que fulano vai me contratar? Sabe como é que ele vai te contratar? Você defendendo igual fulano pro seu cliente aí. Esse cliente que ninguém olha para ele. Esse cliente que é violado nos seus direitos. É isso que você vai fazer. Então, olha para o teu cliente e pensa que ele é o todo-poderoso. Mas, doutor, mas ele paga pouco? Foda-se. Então, muda de cliente, muda de profissão. A gente tem que confiar no nosso taco. Não é isso? Exatamente. Até os próprios juízes, com o desenvolvimento do seu trabalho, com os clientes que você está ali, eles vão te respeitar, né, doutor? Eles vão falar, esse advogado... certeza. Tanto que está trabalhando... Tanto é que aí eu ouso, ainda faço uma não vou dizer aposta, mas eu faço os colegas. Pesquisa aí na internet aí.
E os juízes que foram processados criminalmente, eles contrataram quem? Eles não contrataram ex-juízes, eles não contrataram ex-promotores, eles contratam advogado militante, advogado de carreira. É só pesquisar. O juiz Lalau contratou quem? O que desviou dinheiro aqui do acusado, desviar dinheiro do TRT. Ele contratou quem? Não contratou ex-juiz. O juiz fulano, eles contratam advogado. Então, por isso que nós, advogados, quanto mais nós advogamos, quanto mais nós enfrentamos, no bom sentido, os direitos, né, daquela pessoa, mais os juízes vão nos respeitar, mais eles vão olhar atento às nossas petições. E isso vai fazer nós sempre melhorarmos. Né? E diga de passagem que hoje, com a internet, hoje é fácil você ver a petição que o Roberto Dário escreve, que o Roberto Panetone escreve, que o advogado fulano escreve. Então você vê que ninguém escreve mais ou menos, todo mundo é a mesma coisa. A diferença de um profissional é o empenho, é a dedicação, é o tesão. É essa a diferença que faz um profissional melhor ou pior. É verdade, doutor, porque hoje está muito igualado e realmente é o empenho, concordo. Entendeu? Então não adianta nada a pessoa ficar né? enquartelada, o advogado do colega ficar enquartelado, achando que ele é o sabichão. Que nem eu vou achar que eu vou fazer 30 anos, eu sei tudo, sem nada. Nós somos eternos, literalmente falando, eternos aprendizes. Eu não falo isso de boca para fora, falo isso porque eu sinto isso. Cada dia que passa, nós aprendemos mais. E aquele que acha que sabe tudo é o que menos sabe. Então, a advocacia, vou falar ainda, não é essa advocacia Nutelinha aí, glamurosinha, todo mundo. Eu estou de Ferrari, não é. Advocacia é a advocacia raiz mesmo que eu falo. Essa coisa não é minha. Mas a advocacia raiz não quer dizer que é advocacia retrógrada, não. A advocacia raiz é aquela advocacia que a pessoa vai no CDP visitar o cliente, é aquela advocacia que ele vai ver o inquérito policial, é aquela advocacia que ele despacha com o juiz. É essa advocacia. Doutor, mas hoje que eu despachar com o juiz, manda e-mail para ele. Não é isso? Manda e-mail para o juiz. Se hoje você não pode despachar com ele, despacha por e-mail. Enche o saco de alguém que vai ler, enche no bom sentido. Nós não podemos ser coniventes com o sistema. Mas o advogado faz, eu vejo o colega, o advogado faz figuração. Não faz figuração aquele que quer fazer. Eu nunca fiz figuração. Eu sempre advoguei dentro daquilo que eu acho. Esses dias mesmo eu estava fazendo um interrogatório do cliente, estava acompanhando, né, na Justiça Federal, e antecipei para o juiz. Falei, excelência, meu cliente vai ficar calado, vai usar o direito constitucional dele no interrogatório, no juízo. Aí o juiz, tudo bem, né? Não fez pergunta nenhuma para ele, só que na hora de perguntar quanto você ganha, quanto você... Não é aquela coisa de... O rapaz começou a alongar, falar. Aí eu interrompi o rapaz e o juiz. Falei, excelência, ele não vai falar mais nada. O juiz até deu risada. Então nós não podemos ter medo de interromper. Né? Que nem você falou, doutor Avalone, né? Não falou aí? Doutor. Então, no Tribunal aqui de Justiça, quando eu comecei a advogar, até agora acho que não, já começa, já sabe que eu sou o Panetone, mas quando eu comecei, tinha gente que, quando me fazia a pregoação do meu nome, doutor Panetone, né? Eu levantava e falava brincando, Panetone Balduco, Visconde, né? Então nós temos que saber rir daquilo, não adianta ficar... Tem gente que fica putinho, ficou putinho. Mandar um abraço pro meu filho aí, Bruno Panetone, que acabou de entrar. Né? Doutor, um abraço a todos que estão acompanhando. O doutor Panetone realmente tem muita experiência e eu gosto da frase, né? Que realmente a prática. Eu acho que na faculdade, isso é uma deficiência do estudo brasileiro, das nossas universidades, não só em direito. Nós somos muito teóricos, né, doutor? E falta a prática. Então, são nessas lives e aí aprendendo com gente que está aí na estrada há muito tempo que a gente vai aprendendo. Exatamente. E aí, vou pegar um gancho que você está falando, uma coisa que... Não estou criticando... não deixa de ser uma crítica, mas não estou
vamos lá. Deixa eu falar primeiro para depois eu analisar, né? Porque as pessoas... Hoje existem essas lives. Mas o ano passado, né, não estive aí em Jundiaí fazendo uma palestra presencialmente. Então a gente já participou de vários congressos. Então existem esses congressos, existem os advogados lá. Eu não me considero top nenhum, me considero cara que tô... Mas tem os caras que se consideram supra-sumo. O cara pode até ser inteligente. Só que eles criticam aquele advogado que... O feijão com arroz. Eles acham que todo mundo tem que ser o supra-sumo, eles humilham a advocacia. Os próprios advogados que teve a felicidade, o sucesso de progredir na vida, os caras ficam humilhando, que a grande maioria da advocacia é essa advocacia que nós vivemos. Então, falo para essa advocacia pé de chão, essa advocacia, não estou fazendo aqui política, não. Estou falando aqui o que nós vivemos. Nós não podemos nos esmorecer. O HC que nos é negado, né? Que nem tem gente que fala assim, doutor, o HC meu não foi, o do Queiroz foi, mas você não é o Queiroz. Não é isso? A gente sabe o contexto de... Né? O Queiroz hoje ele é amigo do cara que está o presidente da República. O fulano é amigo do... Então, agora não é porque ele não é o Queiroz que eu não vou trabalhar para ele como se ele fosse o Queiroz. É óbvio que eu vou trabalhar para ele. Vou até citar o caso do Queiroz em benefício do cara. Isso nunca vai me esmorecer. E essa advocacia raiz, quando eu falo, é essa grande massa de advogado e advogada que a minoria quer nos humilhar, no sentido de que nós somos menos inteligentes. Não, nós somos iguais ou até melhores. Porque nós estamos, com o advogado verdadeiro, ele precisa entender o que é a sociedade. E a sociedade brasileira é desigual. Então, o advogado que quer militar no criminal, ele tem que também andar de ônibus, ele tem que andar a pé, ele tem que andar de metrô. Mas não tem metrô na minha cidade. Não anda, então, né? Anda de ônibus, anda de trem. Ele tem que saber o que a sociedade está falando. Não é ficar andando, mostrando nas redes sociais que ele tem um Mercedinho, que ele tem uma Ferrari. Isso, para ele, pode ser bom, mas para a grande massa, o Brasil é um país de desiguais. E nós somos os guardiões da cidadania. Enquanto existimos nós, advogados e advogadas, militantes, né, nós vamos sempre pleitear tentar, né, pelo menos, a igualdade tão sonhada no nosso país, tão desigual como é. E também isso é um reflexo na advocacia. Então, falo aqui um desabafo até para os colegas advogados e advogadas. Não fique achando que porque o outro tem um carrinho melhor que o seu, ele é melhor que você. Dê valor pelo que você tem. Se você tem aquele cliente, o Zezinho, que paga R$1.000 por mês, 500, faça dele um maluco da tua vida. Trabalhe, porque as pessoas enxergam o bom profissional. Com certeza enxergam isso. Exatamente, doutor Parentoro, nós estamos chegando ao final, temos alguns minutinhos, e a advocacia é isso, tem que ser com simplicidade, humildade. No Brasil tem aquele conceito, eu vejo muitos colegas, às vezes, se não trabalhou na Lava Jato, está fora da advocacia. Isso aí. Não com isso, gente, isso aí é uma bobagem muito grande, sabe? O nosso cliente está ali, a gente vai crescendo, e vai militando, e vai se posicionando. E é o que o doutor falou, a advocacia criminal tem que gostar de gente. Eu, quando eu vou na penitenciária, por exemplo, se eu posso, eu dou um abraço no meu cliente, é isso que ele quer. Ele não quer só né? Então tem que gostar de gente realmente e fazer, e o cliente, aquele cliente nosso que está ali preso por causa de uma bala, é o Lula, é o Maluf, é aquele lá. Exatamente. Não dão, não sei o quê, mas vamos brigar para dar. Né? A advocacia é que nem nas faculdades. Os mais antigos vão lembrar do que eu vou falar agora. Os mais novos pesquisam na internet. Boa noite. Doutora Larissa, boa noite. Enfim, a todos aí. Na época, o Código Civil, o professor dava o Washington Barros Monteiro. Lembra do Washington Barros Monteiro ou não? 20 segundos, doutor. Doutor, acabou de encerrar com... Monteiro. Só que todo mundo estudava no Levenhag, né? Um ator de Varginha Mineira. Então vamos parar de hipocrisia.
A advocacia a advocacia verdadeira é essa que nós fazemos. É essa que defendeu o Zezinho, sim, e também do Lava Jato. Tá acabando, tá, doutor? Um abraço, viu?